Boa noite, Shirley. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo? Vamos esperar o pessoal chegar, a gente já começa, tá bom? Tá bem. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, Felipão. Estou de muito tempo sem vir já. Não tem problema. Você vindo é o que importa, Felipão. Não tem problema nenhum. Deixa eu falar para vocês. Enquanto o pessoal está chegando, gente, eu vou colocar só um videozinho falando sobre alguns conceitos básicos de administração, tá? Só para a gente dar uma introdução à aula, tá?
E aí, uns 10, 15 minutinhos a gente já começa, tá? No ponto que paramos semana passada. É só para a gente dar uma continuidade aí, tá bom? Primeiro vamos falar o que é o conceito de administração, né, pessoal? O conceito de administração basicamente envolve o estudo de como a gente pode fazer para que as instituições, as empresas, os órgãos públicos, as instituições possam atingir os seus objetivos, tá? Então, vem para mim aqui. O tema de administração, ele começou a ser mais estudado, passou a ser mais importante quando essas organizações começaram a ficar grandes, maiores. Então, pensa, é fácil, ou relativamente fácil, você administrar uma empresa com 3, 4, 5 pessoas. Todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Você tem ali, um conhece o trabalho do outro. Mas quando você começa a ter organizações com milhares de pessoas, esse jeito, digamos assim, como a gente fala no português, né, básico, nas coxas, fica muito difícil de você fazer que aquela organização tenha sucesso. Você precisa de métodos, você precisa de ferramentas, você precisa de uma organização, de planejamento, que numa empresa pequena, às vezes, você consegue ter resultados sem ter essas ferramentas. Tá? Então, o estudo de administração começou a ser mais trabalhado, mais estudado, quando as organizações começaram a ficar muito grandes, com grandes organizações. Então, volta para mim aqui. Obviamente, a gente tem um conceito, digamos assim, existem diversos conceitos. Vou pegar um bem conhecido, que é: administração é um processo de coordenação do trabalho dos membros da organização e alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente. Ou seja, basicamente envolve como a gente vai organizar aquela instituição, aquela empresa, aquele órgão público, coordenar ali aquelas pessoas, aquele trabalho, para que atinja os objetivos que a gente pretende atingir. Belezinha? O próprio nome da administração vem do latim ad e minister, ou seja, de direção ou tendência, e subordinação ou obediência. Basicamente, vai da ideia, vem para mim aqui, a administração começou a ser também algo importante quando você começa a ter os donos, ou quem, digamos assim, quem tem ali aquelas ações da empresa, ou no caso do setor público ali, a sociedade não está mais envolvida diretamente no trabalho, não coordena mais o trabalho. Então, você tem ali quem decide, quem dá a diretriz, quem olha, a empresa deve atingir tal objetivo, e você tem ali aqueles administradores, que seriam aquelas pessoas que fariam aquilo ali acontecer. Então, você tem ali uma divisão entre quem realmente domina ali aquela organização, quem tem o interesse, quem tem as ações, ou quem, no caso da sociedade, quem quer que aquele órgão atinja um resultado, e você tem aqueles administradores que devem fazer com que aqueles resultados sejam atingidos. Então, voltando para cá, você teria, então, a direção sendo dada e a subordinação, ou seja, a obediência, alguém fazendo ali aquilo acontecer. Então, vamos lá. Primeiro temazinho que costuma cair bastante em prova, que é do ambiente organizacional. Tá? Existem inúmeras classificações, então eu botei aqui algumas, mas o tema é razoavelmente fácil de você entender. Vem para mim aqui. Primeiro você pensa, a gente tem um ambiente interno da organização. O que é um ambiente interno? Olha, você trabalha ali, você tem seus colegas, seus órgãos, seus setores, seus departamentos, as pessoas que estão ali dentro, o que é decidido ali dentro, tá? Você depois tem um ambiente que é aquele ambiente próximo da organização, quem você tem contato direto. Então, por exemplo, seus clientes, seus fornecedores, por exemplo,
algum órgão ali que esteja muito ligado ao órgão que você trabalha, ou seja, alguém que você está ali próximo de você. E, por fim, você tem o ambiente externo. Então, no caso de uma organização, você pensa assim, a economia, a demografia, quantas pessoas moram naquela localização. São aspectos importantes, mas que você não tem muito controle. Então, por exemplo, variações tecnológicas, uma empresa não controla isso. Você vai ter que se adaptar a isso. Tá? Então, volta para cá para a gente tentar, então, entender. Você tem o ambiente interno, seria aqueles fatores que estão dentro da organização. Tá? Então, os trabalhadores, administradores, a cultura organizacional daquela empresa, a estrutura organizacional, suas instalações físicas, tranquilinho da gente entender, né? Então, você teria depois um ambiente operacional, que também tem gente que chama de imediato, de setorial ou de tarefa, que é aquele ambiente mais próximo, digamos assim, influencia razoavelmente diretamente na organização. Então, tem os consumidores, clientes, usuários, fornecedores, concorrentes, grupos reguladores, parceiros estratégicos, ou seja, já não está dentro da tua organização, mas é aquele pessoal que você trata ali no dia a dia, né? Ou seja, teus fornecedores, você não sobrevive sem ter fornecedor, sem ter os teus usuários, os teus concorrentes. São aqueles outros órgãos ou entidades que você tem um contato mais direto. E, por fim, o ambiente geral, que também tem gente que chama de contextual ou macroambiente, são aqueles fatores externos que não influenciam de maneira direta, e sim de maneira indireta, difusa, o que você vai fazer da sua vida, as suas estratégias, o que você vai fazer dentro do governo, se for o caso, que é uma mudança tecnológica, que é uma mudança política, econômica, variáveis sociais, demográficas, ecológicas, ou seja, aqui já tem fatores que a gente não controla, a gente busca se adaptar a eles, ou no caso, se for algo, digamos assim, positivo, aproveitar uma oportunidade. Belezinha? Então, vamos lá, vamos ver como isso pode ser cobrado na tua prova. Vamos lá. O ambiente empresarial pode ser composto pelo ambiente imediato e pelo macroambiente. Veja que aqui a classificação ele nem fala do interno, ele já pega o imediato, que seria mais o interno, né? E pelo macroambiente, que é aquele ambiente que a gente não controla, tá? Demografia, aspectos econômicos e por aí vai. Tá? A alternativa que apresenta apenas elementos do ambiente imediato Então, a gente tem que pegar alguma alternativa que só tem fatores que a gente ali tem uma relação direta, belezinha? Então, vamos lá. Sindicato, pessoal. A gente tem relação direta? Tem. Sociedade como um todo? Não. Então, aqui a gente já elimina, né? Vamos lá. Letra B de bola. Clientes e concorrência. Pessoal, cliente a gente tem relacionamento razoavelmente direto? Tem. Concorrência também, né? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Já letra C, legislação e economia. Já a economia aqui a gente já elimina. Tecnologia e sociedade a gente elimina os dois. E associações de classe, esse sim, mas demografia não. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Vamos lá, mais uma questão aqui. Aspectos demográficos, políticos, legais e tecnológicos são variáveis do ambiente competitivo ou setorial que promovem impactos positivos ou negativos nas organizações. Pessoal, veja como a banca adora trazer uma nomenclatura para te complicar. Aqui ela não está falando do ambiente de tarefa, do ambiente, digamos assim, setorial, né? Ela bota já um competitivo. Agora, esses aspectos aqui, demográficos, políticos, legais, eles são o quê? Do macroambiente. No macroambiente, ambiente geral, não são setoriais, não são do ambiente competitivo. Então, o gabarito é a questão errada. Vamos lá, mais um temazinho aqui, que é um tema fundamental para você entender a administração, até para você entender, às vezes, o que a banca está cobrando no teu edital. Vem para mim aqui. Pessoal, processo organizacional é a base da organização. Tá? Todo administrador
faz alguma dessas coisas aqui que a gente vai falar, tá? Ou faz planejamento, ou faz organização, ou faz controle, ou faz direção. Está envolvido em alguma dessas coisas. Nem todo trabalhador que está numa organização é um administrador. Um administrador, ele faz o quê? Ou ele planeja, ou ele controla, ou ele gerencia, direciona pessoas ali através de motivação, liderança, gestão de pessoas, ou ele faz alguma organização, que é você alocar recursos, alocar responsabilidades, dividir aquela organização ali para que ela alcance os seus resultados. Tá? Então, volta para cá. O processo organizacional, tem gente que chama isso de funções da administração, ou o processo administrativo, ele faz parte de qualquer trabalho onde a gente está tentando atingir ali objetivos gerindo recursos. Tá? Basicamente, ele fala do planejamento, direção, controle e organização. Todo mundo faz isso até na nossa vida pessoal, né? Então, não é só numa organização que a gente se planeja. Então, provavelmente, vocês estão querendo atingir um resultado, por exemplo, você quer passar no teu concurso, né? Você está fazendo ali um planejamento, quantas matérias eu preciso estudar, quanto tempo eu tenho para estudar aquela matéria, para poder, que tipo de ação eu vou fazer, se eu vou fazer resumo, se eu vou ler PDF, se eu vou ver o vídeo, ou seja lá o que eu vou fazer, ou seja, você estabelece ali metas e por aí vai, tá? Direção tem a ver com motivação, com liderança, com comunicação. Então, basicamente, tem muita relação com o gerenciamento de pessoas dentro de uma organização. Controle é você monitorar resultado, você ver se você está atingindo ou não o resultado que você quer. Então, por exemplo, você fez ali uma prova, você vai medir quantos pontos você acertou, que matérias você foi bem. Isso, na organização, é uma função controle. E, por fim, organização tem a ver com você alocar recursos, com você distribuir responsabilidades, ver quem vai mandar em quem, centralizar ou descentralizar a tomada de decisão. Tá? Então, vamos lá, ver um pouquinho mais especificamente cada processo organizacional, ou como a gente às vezes vê, funções administrativas. Planejamento, pessoal, envolve você tomar a decisão, a solução de problemas quanto a alternativas futuras. Você tem, vem para mim aqui, você tem um objetivo que você quer chegar. Você tem que ter uma maneira de você visualizar como você vai atingir esse resultado. Você tem que ver quais são as oportunidades que podem aparecer, qual é a tua situação atual. Se você, por exemplo, como a gente estava falando ali no concurso, né? Qual é a matéria que você já está bem? Qual é a matéria que você ainda precisa estudar? Qual é a matéria que cobra mais, ou seja, que vale mais ponto no teu concurso? Quanto tempo você tem para estudar? Tudo isso você vai montar um planejamento de estudos. Na organização não é muito diferente. Você vai pensar, olha, se eu tenho pessoal capacitado, eu tenho, por exemplo, uma boa imagem perante os meus clientes, eu tenho uma situação financeira vantajosa ou não. Então, baseado na análise ali do teu ambiente, você vai montar um plano de ação. Um planejamento nada mais é do que uma maneira para você atingir os teus objetivos. Vem para cá. Daí a gente vai para a organização. Organização não é só você organizar aquela tua empresa, botar os móveis no lugar, não é nada disso. Organização é você alocar recursos, basicamente. Tá? Vem para a tela aqui. Então, você pegar os meios e os recursos necessários para você atingir os teus resultados. Ou seja, você vai ter um plano aqui, um planejamento, e a organização nada mais é do que você se estruturar para você atingir essas metas, esses objetivos que você traçou. Tá? Então, você vai atribuir tarefa, alocar recurso, alocar equipes, fazer a divisão de departamentos ali dentro da tua organização e por aí vai, tá? Direção. Você vai gerenciar pessoas, concorda? Vem para mim aqui. Em toda organização, a princípio, você tem pessoas trabalhando ali. Então, você precisa motivar esse pessoal, você precisa liderar esse pessoal, você precisa se comunicar com eles. Então, a função ou o processo de direção tem a ver com essa coordenação dos trabalhos, com essa motivação, com essa comunicação que você precisa ter com os teus empregados. Tá? Então, volta para cá, envolve, como a gente estava falando, influenciação, comunicação, orientação, motivação e liderança. E, por fim, o controle é você acompanhar o desempenho, o resultado que você está tendo. Não adianta você fazer um planejamento, começar a trabalhar
se você não sabe como aquele resultado, se ele está dando resultado ou não. Então, você vai avaliar o desempenho para verificar se realmente aquele planejamento que você traçou está dando certo, se você realmente está atingindo os objetivos e, eventualmente, o que você pode fazer para resolver esse teu problema. Belezinha? Vamos lá. Vamos cair dentro, então, de uma questão aqui, como isso pode ser cobrado na tua prova. Então, assinale a alternativa que corretamente determina a função em administração. Você vê que aqui já fala em função e não em processo. Deixa para lá, toca o barco. Que executa o processo de liderar, motivar e coordenar os trabalhadores no desenvolvimento de suas tarefas e atividades. Pessoal, ele está falando aqui em liderar, Direção, em professor. motivar, coordenar, só pode ser. Oi, Felipe, pode falar. Só pode ser direção, né? Não, respondi. Ah, tá. Achei Pensei que que você estava querendo falar direção. alguma coisa Não, comigo. não. Não, tudo bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Eu só passei esse vídeo para vocês, gente. Já ia até terminar ele agora. Daqui a 5. Oi, Gleides, tudo bem com você? Ô, professor, eu só não entendi a segunda Tá. questão, cara. Eu pensei em interromper, mas a segunda questão. Qual a sua dúvida? Pode falar. Não, eu não entendi. Eu simplesmente não entendi. Tipo assim, eu já agora nem lembro dela também, mas eu não entendi a segunda questão. Era uma, tipo assim, eu achei que ia ter alguma coisa embaixo. Ele estava falando sobre o meio competitivo. Eu achei que ia ter alguma alternativa embaixo. Não, ele está explicando a questão em si. Eu Aí ele passei falou, esse como a vídeo. banca. Ah, tá. Ele estava explicando a questão em si, né? Ele falou como a banca Isso, troca as palavras. Ah, entendi. isso. É que, na realidade, assim, eu achei legal passar isso para vocês, né? Que o conteúdo é um conteúdo nosso, na realidade, vocês já tiveram esse conteúdo com outros professores, se eu não me engano, com a Elaine, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Tudo bem, Grátis? Pode ficar sossegado. E eu achei legal porque eles têm uma questão de concurso, né? E sempre tem concurso aí para vocês, tal. E como a galera tá chegando, né, na aula aí, a gente está com 5 alunos, a gente tem em torno de 8 a 10, né? Eu falei, vou passando esse conteúdo porque é parte da aula, né? E o pessoal é de concurso, é legal que o pessoal vai pegando, né? Assim, essas dicas legais aí, e no mesmo conteúdo a gente já relembra algumas coisas aí, tá? Por isso que eu vim passar ele, tá? Eu só vou fechar ele rapidinho, e aí a gente já volta, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Jennifer, tudo bem? Tudo, graças a Deus, e o senhor? Tudo bem. Deixa eu só voltar ele, mas eu já volto com vocês, tá? Só 5 minutinhos. Vídeo, professor? Ixi, tá mudo pra mim. Eu tô falando, Jennifer, que é um videozinho que o rapaz explica algumas coisas sobre um conteúdo antigo que vocês já tiveram, que também faz parte da aula, né? Mas já foi passado esse conteúdo para vocês com outros professores. Tá? Para não ficar repetitivo, eu falando que o professor de vocês já falou, e ele explica bem, ele sintetiza bem o conteúdo. Foi isso, a Jennifer saiu. Bem que eu reparei mesmo que a gente tinha visto isso com o Clério. Essa parte de direção, essas coisas assim, a gente viu mesmo. Professor, seu microfone ficou mudo de novo. Obrigado, já foi. Para não ficar batendo na mesma tecla que foi falado com outros professores, tá? E o professor, ele sintetiza bem, como ele dá aula para concurso, né? E as perguntas são voltadas para concurso, ele sintetiza bem o conteúdo que já foi passado, para não ficar repetindo o que já foi falado para vocês, tá bom? Por isso que eu coloquei, e até o pessoal chegando da aula, para a gente basicamente começar a nossa aula mesmo.
Beleza. Só vou voltar com ele mais 5 minutinhos e já fecho com vocês. Tudo bem. É bom lembrar também. Com liderança, com comunicação. E, por fim, organização tem a ver com você alocar recursos, com você distribuir responsabilidades, ver quem vai mandar em quem, centralizar ou descentralizar a tomada de decisão. Tá? Então, vamos lá, ver um pouquinho mais especificamente cada processo organizacional, ou como a gente às vezes vê, funções administrativas. Planejamento, pessoal, envolve você tomar a decisão, a solução de problemas quanto a alternativas futuras. Você tem, vem para mim aqui, você tem um objetivo que você quer chegar. Você tem que ter uma maneira de você visualizar como você vai atingir esse resultado. Você tem que ver quais são as oportunidades que podem aparecer, qual é a tua situação atual. Se você, por exemplo, como a gente estava falando ali no concurso, né? Qual é a matéria que você já está bem? Qual é a matéria que você ainda precisa estudar? Qual é a matéria que cobra mais, ou seja, que vale mais ponto no teu concurso? Quanto tempo você tem para estudar? Tudo isso você vai montar um planejamento de estudos. Na organização não é muito diferente. Você vai pensar, olha, se eu tenho pessoal capacitado, eu tenho, por exemplo, uma boa imagem perante os meus clientes, eu tenho uma situação financeira vantajosa ou não. Então, baseado na análise ali do teu ambiente, você vai montar um plano de ação. Um planejamento nada mais é do que uma maneira para você atingir os teus objetivos. Vem para cá. Daí a gente vai para a organização. Organização não é só você organizar aquela tua empresa, botar os móveis no lugar, não é nada disso. Organização é você alocar recursos, basicamente. Tá? Vem para a tela aqui. Então, você pegar os meios e os recursos necessários para você atingir os teus resultados. Ou seja, você vai ter um plano aqui, um planejamento, e a organização nada mais é do que você se estruturar para você atingir essas metas, esses objetivos que você traçou. Tá? Então, você vai atribuir tarefa, alocar recurso, alocar equipes, fazer a divisão de departamentos ali dentro da tua organização e por aí vai. Tá? Direção. Você vai gerenciar pessoas, concorda? Vem para mim aqui. Em toda organização, a princípio, você tem pessoas trabalhando ali. Então, você precisa motivar esse pessoal, você precisa liderar esse pessoal, você precisa se comunicar com eles. Então, a função ou o processo de direção tem a ver com essa coordenação dos trabalhos, com essa motivação, com essa comunicação que você precisa ter com os teus empregados. Tá? Então, volta para cá, envolve, como a gente estava falando, influenciação, comunicação, orientação, motivação e liderança. E, por fim, o controle é você acompanhar o desempenho, o resultado que você está tendo. Não adianta você fazer um planejamento, começar a trabalhar, se você não sabe como aquele resultado, se ele está dando resultado ou não. Então, você vai avaliar o desempenho para verificar se realmente aquele planejamento que você traçou está dando certo, se você realmente está atingindo os objetivos e, eventualmente, o que você pode fazer para resolver esse teu problema. Belezinha? Vamos lá. Vamos cair dentro, então, de uma questão aqui, como isso pode ser cobrado na tua prova. Então, assinale a alternativa que corretamente determina a função em administração. Você vê que aqui já fala em função e não em processo. Deixa para lá. Toca o barco. Que executa o processo de liderar, motivar e coordenar os trabalhadores no desenvolvimento de suas tarefas e atividades. Pessoal, ele está falando aqui em liderar, em motivar, coordenar, só pode ser o processo ou a função de direção. Direção. Tem nada a ver com operacional, contabilidade, financeira, logística. Nada a ver, é direção, letra A. Vamos que vamos. Outra questão aqui. Denomina-se organização a função administrativa que envolve avaliação de desempenho e monitoramento. Pessoal, o que envolve avaliação do desempenho e monitoramento? É organização? Não. É o controle.
é pelo controle que a gente faz esse monitoramento e avaliação para saber se a gente está atingindo os nossos resultados ou não. Então, o gabarito é questão errada. Vamos lá para mais uma aqui. Segundo o FAIOL, a definição dos objetivos organizacionais e dos caminhos a serem percorridos para que sejam alcançados relaciona-se com a seguinte função administrativa. Pessoal, aí fala planejamento, controle, organização, coordenação e comando. O FAIOL, que é um teórico lá do começo da administração, ele falava o seguinte, o que ele está falando aqui? Definição dos objetivos e dos caminhos a serem percorridos. Pessoal, definição dos objetivos acontece ali no planejamento, né? É no planejamento que a gente vai dizer, olha, eu vou ter que atingir tal objetivo, tal meta, como é que eu vou fazer, ou seja, os caminhos que eu vou percorrer para que eu alcance esse objetivo. Isso se dá no planejamento. Controle é a verificação para ver se a gente está atingindo ou não esse planejamento. Organização, alocação de recursos e responsabilidades. E aqui, coordenação e comando era o antigo direção aqui do FAIOL, porque depois esses dois aqui foram unificados na função de direção, mas, de qualquer maneira, não tem aqui dúvida, porque é planejamento o nosso gabarito. Vamos que vamos. Níveis organizacionais. Vem para mim aqui. Pessoal, a gente está ali na figura, você viu uma piramidezinha, é facilzinho de eu te explicar o que é isso. Toda organização, em geral, faz o que a gente chama de organograma, que é você botar ali a caixinha, tem o presidente, ou no caso do setor público tem ali o ministro, o presidente da República, aí embaixo tem ali os ministros, embaixo dos ministros tem secretário executivo, secretário nacional disso ou daquilo, embaixo tem diretor de área ou coordenador geral. Cada organização tem a sua nomenclatura, mas isso não importa. A ideia qual é? Você tem muito mais gente na base do que no topo, concorda? Você só tem, por exemplo, no governo federal, você só tem um presidente da República, mas você tem um monte de chefe de seção. Então, por isso que a gente sempre visualiza uma organização com esse aspecto piramidal, de pirâmide, tá? E entender o nível organizacional facilita depois você compreender vários outros temas na administração. Então, volta para cá. Você tem, então, o que a gente chama de nível estratégico, que é o pessoal do topo ali, da cúpula da organização, tá? Então, obviamente, é o pessoal que pensa a organização como um todo, está olhando para não só para como aqueles grandes temas da organização, mas também do ambiente externo, de como é que quais são as grandes mudanças ali que estão ocorrendo. Então, assim, mudanças econômicas, mudanças na tecnologia, grandes inovações que estão aparecendo. Então, assim, é aquele cara que está pensando no longo prazo, está pensando na organização como um todo, tomando grandes decisões, tá? Volta para cá. Agora, abaixo dele tem o pessoal que pensa nos seus departamentos, nas suas gerências, ali no setor que ele trabalha. Então, por exemplo, é o caso do gerente de linha ali, o gerente financeiro, o gerente de pessoal, gerente de logística. O cara já não está focado na empresa como um todo. Ele está focado ali naquela área dele. Como é que ele vai fazer com que aquela área dele ali atinja o resultado que a organização espera dele, beleza? E, por fim, você tem o nível operacional, que são aquelas pessoas envolvidas diretamente na tarefa, na atividade, tá? Então, aqui ele faz uma divisão aqui entre nível operacional e os trabalhadores, mas tem muita gente que chama isso aqui tudo da mesma coisa, seria o nível operacional, as pessoas envolvidas diretamente na tarefa, na atividade. E quem seriam essas pessoas? Vem para mim aqui. Aquele cara, aquele supervisor ali diretamente trabalhando ali com o profissional, por exemplo, numa linha de montagem, o cara que está ali diretamente no atendimento ao público, ou seja, quem está lidando diretamente ali na ponta, com o cliente, na tarefa, na fábrica ali, que é o cara que está fazendo aquele produto. Ou seja, você pensar no pessoal que está lá embaixo, tá? No caso do setor público, seriam, por exemplo, os chefes de seção, o cara que está lidando diretamente ali com quem faz as tarefas e as atividades. Belezinha? Então, você tem nível estratégico, pessoal da cúpula ali da organização, que normalmente são poucas pessoas. Abaixo, o pessoal do nível tático, nível gerencial, nível intermediário,
que é o pessoal que está focado em cada departamento. E abaixo são as pessoas que estão envolvidas diretamente com a execução das atividades. Show de bola? Vem para cá. Então, níveis organizacionais, basicamente, são esses. Vamos que vamos. Vamos falar, então, dos papéis dos administradores. Pessoal, Voltei. Vamos lá, gente. Rapidinho. Só para a gente colocar aí esse ponto no que ele falou, que eu achei legal, interessante. Vocês já viram isso, acho que com o Clério, não viram? Níveis organizacionais, estratégico, tático, operacional? Sim, com Clério. Isso, tá? Só para a gente dar uns conceitos, acho que o Clério deve ter dado para vocês gestão estratégica, não foi? Isso. Acho que foi gestão estratégica, não foi? Estão falando o nome da matéria? O senhor, professor, deu o Não. SE. O Clélio. Não. Administração, direito, puta, agora não vou lembrar. Teoria geral da administração. Ele deu no semestre passado, TGA. Ele deu o 1 e o 2, e agora ele está dando um outro que eu não lembro. Gestão de qualidade. E do agora ele, TGA. como que é o nome mesmo? TGA e direito. Isso, gestão de qualidade. O TGA, então foi E isso. teve uma matéria no primeiro semestre também, só que eu não vou lembrar. Direito, não foi? Foi a primeira matéria dele. Sei lá. Isso, nem direito lembro. empresarial. Direito empresarial. É isso mesmo. Então foi TGA, Bom, na mas- realidade. Foi Pode falar, TGA, isso aí. Pode falar, Resumindo, foi Luiz. isso, professor. Não, vocês viram esse TGA. Então, gente, só para a gente colocar aí, fechar, né, alguns pontos aí, eu vou só passar, deixar ele finalizar algumas partes, né, que ele vai passando rápido, ele vem fazendo o processo, por isso que é bom, assim, esses vídeos de concurso, né, ele vem passando rápido e só focando o que interessa, na realidade, né, então, quando a gente fala lá nos 3 níveis operacionais, né, estratégico, tático e operacional, né, a gente visualiza aí todo o processo, né, da equação da empresa, né, todos os setores aí, né, quem manda, quem coordena e quem executa, né, então isso é muito legal, né, no processo da empresa. Se eu vou fechar ali com ele, para ele terminar esse processo, aí eu volto no meu conteúdo legal, tá? Que eu precisava passar isso para vocês, mas aí fica repetitivo, como eu já falei isso para vocês. Pelo menos ele fala rápido, né, os pontos aí, já coloca, vocês já viram isso, para não ficar, né, a gente voltando nisso de novo. questãozinha dos papéis dos administradores é um tema que foi estudado por um autor muito conhecido na administração que se chama Mintzberg. E ele fez uma análise de como seria realmente o que o gestor, o que o administrador faz na prática, tá? Então, quando a gente fala de papéis, o que é um papel, né? Você vai atuar pensa logo no teatro, numa peça, numa televisão. Papel é você representar ali um personagem, você fazer uma função, né? Todos nós temos diversos papéis nas nossas vidas. Você pode, em algum momento, ser filho da sua mãe, no outro você está ali como pai do seu filho, ou namorado da sua namorada, ou como subordinado do teu chefe, ou seja, você faz ali inúmeros papéis na sua vida. Você pode ser um colega de futebol ali, quando você vai jogar pelada com teus amigos, ou seja, você representa diversos papéis na tua vida. Dentro de uma organização, isso também ocorre, e o que o Mintzberg estudou foi exatamente isso. Olha, o que realmente o cara faz, o gestor faz na atualidade, né? O que ele acaba fazendo? Então, vem para cá, vamos estudar isso aqui, que isso aqui é bastante cobrado. Ou seja, o que ele disse, o que ele estudou foi o seguinte, olha, realmente, um administrador, um gestor, ele faz diversos papéis ali no seu dia a dia, tá? E
ao contrário do que muitas imaginavam, não faz muitas reflexões metódicas antes de tomar uma decisão e nem tem uma sequência lógica do que seriam aquelas funções ou o processo administrativo que a gente acabou de ver. O que ele diz é o seguinte, olha, a gente recebe uma autoridade formal, você virou chefe de algum setor, você virou um chefe da tua área ali. E esse cargo te dá um certo status. Essa posição de autoridade de status te força a manter certas relações interpessoais, ou seja, você gerenciar pessoas, orientar, motivar, se comunicar, vender ali aquela ideia, aquele peixe ali da empresa e por aí vai. Seja com seus subordinados, com seus clientes, superiores, inúmeros públicos dentro e fora da organização. E esses relacionamentos interpessoais vai te dar diversas informações que vão ser importantes para você tomar decisão. Tá? Então, vamos lá ver basicamente quais são os papéis dos administradores. Você recebe, então, o papel dos administradores. Então, a gente recebe uma autoridade formal, um status, ou seja, você virou o diretor da área, você virou o chefe da repartição ali, do setor, do órgão que você está trabalhando. Belezinha? E isso te força a ter relações interpessoais, se comunicar com as pessoas, ter informações, receber informações e passar informações para frente e de tomar decisões por conflitos, por recursos e por aí vai. Tá? E vamos ver cada um desses papéis um pouquinho melhor aqui. Pessoal, vamos lá. O papel do símbolo. Então, o papel do símbolo é aquele cara que vira o símbolo daquela organização. Ele é uma referência. Então, muitas vezes, ele participa ali de solenidade, de cerimônias, assina documentos, acompanha visitantes. Ele pode até não estar ligado diretamente ao trabalho ali, o dia a dia, mas ele é um cara que representa aquela organização, ele serve como referência para quem está fora ali daquela organização, tá? Ele tem também o papel do líder. Você pode, então, o que o líder faz, né, pessoal? Ele influencia as pessoas para que aquelas pessoas atinjam resultados, atinjam os objetivos. Ele, obviamente, ele vai estar ali envolvido com os seus subordinados, motivando, orientando, liderando aquele pessoal, tá? E o elemento de ligação, que nada mais é do que aquele cara que mantém um contato, uma rede de contatos com o exterior. No setor público, por exemplo, quem é que faz o elemento de ligação? O diplomata. Então, o diplomata nada mais é do que alguém que está envolvido ali com outra nação, com outro governo, né? E ele faz exatamente esse papel de manter essas redes, de ter comunicação, de construir alianças, coalizões. Belezinha? Vamos lá. No papel informacional. Então, pessoal, a gente estava vendo ali parte interpessoal, agora a gente vai para o informacional. Você tem o monitor, que é o cara que pega dados, informações do ambiente, então ele faz leitura de relatórios, mantém ali contato pessoal para pegar dados, participa de eventos e conferências, então nada mais é do que o cara que faz o quê? A coleta e análise de informação. O disseminador já é o cara que faz a outra ponta, né? Ou seja, ele passa informação, ele compartilha informação com os seus subordinados ali por meio de uma rede de comunicação, tá? E, por fim, você tem o porta-voz, que esse é mais fácil a gente visualizar, né? Todo governo tem ali aquele porta-voz que nada mais é que aquela pessoa que vai transmitir as estratégias, as políticas, as atividades, os resultados que você quer passar. Então, por exemplo, é muito comum você ter em todo o governo, você tem um porta-voz que é aquele cara que dá entrevista para a imprensa, que passa ali a posição do governo sobre algum problema, que dá alguma notícia, que dá alguma informação oficial, tá? Então, ele nada mais é do que o cara que pega informação e passa ali para o mundo exterior. Vamos lá para o papel, então, os papéis decisórios. O empreendedor é aquele cara que identifica oportunidades que a organização possa atingir, possa aproveitar. O próprio nome já te indica um pouco isso, né? O que é o empreendedor? É o cara que quer criar, que quer fazer ali alguma coisa acontecer, quer desenvolver alguma coisa. Então, você tem ali esse principal aqui, que seria identificador de oportunidades, tá?
O solucionador de conflitos é aquele cara que busca solucionar uma crise, solucionar um problema que está tendo, ali um conflito entre subordinados, entre setores, entre áreas. Tá? Então, é aquele cara que vai entrar ali para tentar fazer uma solução que seja de contento ali para todo mundo. Já o administrador de recursos, ele faz basicamente a alocação de recursos. O próprio nome já diz. Você não tem recursos infinitos na organização. Você tem que escolher aonde você vai dispor ali seus recursos. Vai investir mais numa área? Vai investir mais na outra? Vai dar o dinheiro para um projeto ou vai dar o dinheiro para outro projeto? Isso é um papel que o administrador pode ter que fazer. E, por fim, o de negociador, ou seja, que vai representar ali aquela organização ou aquele departamento em alguma negociação, seja ele com sindicato de empregados, com fornecedores, com clientes, com instituições financeiras e por aí vai. O que o Mintzberg falava era o seguinte, olha, você pode desempenhar um ou mais papéis ali no teu trabalho, não necessariamente o cara será só isso, ou seja, você vai desempenhar vários papéis ali na tua vida profissional e dependendo da área que você está ou do nível que você está na tua organização, um papel é mais importante do que o outro, tá? Então, só para vocês entenderem, porque na hora da prova, muitas vezes vem a decoreba mesmo, infelizmente, tá? Vamos lá. Vamos ver uma questãozinha aqui. Um diretor de uma empresa declarou que a maior parte do seu tempo é dedicada à identificação e ao desenvolvimento de novos projetos de negócio. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, ele é um papel de informação, ele é um papel de quê, pessoal? Ele está falando aqui de identificação e de desenvolvimento de novos projetos. Ele é um processo o quê? Decisório de empreendedor. Você lembra que a gente falou? O empreendedor é o cara que identifica oportunidades? Então, a identificação de novos projetos é um papel decisório de empreendedor. Não é informacional, não é interpessoal, não tem nada a ver. O disseminador é aquele cara que passa a informação para frente. O líder é o que gerencia, diga assim, orienta aquela equipe, tenta fazer com que eles alcancem o objetivo. O administrador de recursos, ele aloca recursos, o monitor, ele pega informação. Então, o nosso gabarito é mesmo a letra A. Vamos lá. Vamos para as habilidades administrativas. Ou, muita gente fala as habilidades de Katz, que é o autor conhecido que fez essa classificação. Basicamente, o que o Katz falou é o seguinte, olha, você tem 3 habilidades que são essenciais para o administrador fazer o seu trabalho. Tá? Vem para mim aqui, que eu prefiro falar diretamente para você. Você tem 3 habilidades que são importantes. Todo mundo faz as 3, tá? Então, já fica claro aqui que o que você tem é uma predominância de uma dessas habilidades num nível ou de outro. Mas, então, vamos primeiro falar quais são essas habilidades. Primeira habilidade seria uma habilidade técnica. A habilidade técnica é algo que te possibilita fazer uma tarefa. Tá? Então, por exemplo, se você sabe trocar um pneu, você tem uma habilidade técnica de trocar um pneu. Você vai trabalhar numa borracharia, você já sabe ali trocar o pneu, encher o pneu, beleza, né? Uma habilidade técnica, ela é muito importante no nível operacional, naquele nível básico. Você entra numa organização, a primeira coisa que o teu chefe quer saber é o que tu sabe fazer. Ele não vai perguntar se você sabe pensar o mundo, se você entende a correlação de teorias. Ele vai pensar o seguinte, cara, qual o problema que você consegue me resolver? Isso, normalmente, é uma habilidade técnica. Você sabe fazer um website? Você sabe fazer um relatório? Você sabe uma planilha eletrônica? Você sabe fazer por exemplo, mapear um projeto? Ou seja, o que você sabe fazer ali, qual a atividade, tarefa que você sabe fazer? Isso é uma habilidade técnica, muito importante no nível operacional. Você sobe na organização, você passa a ter uma predominância do que a gente chama de habilidade humana. Habilidade humana é se relacionar com as pessoas. É você saber se comunicar, gerenciar pessoas, motivar, liderar. Tudo isso tem a ver com habilidades humanas. Elas são muito importantes no quê? No nível médio, no nível gerencial, no nível tático. E, por fim, você tem ali aquelas habilidades conceituais.
O que é uma habilidade conceitual? É você entender conceitos abstratos, a correlação de forças na tua organização, no setor que você está ali envolvido, entender, por exemplo, conseguir pensar à frente, ter uma visão de futuro. Olha, se a gente entrar aqui por esse tipo de ramo, a gente vai ter esse efeito daqui a 3, 4, 5 anos. Isso necessita de um pensamento mais abstrato, mais longo prazo. É algo que vai ser muito mais importante quando você estiver no nível estratégico, que é onde você vai precisar desse tipo de habilidade. Tá? Então, vem para cá, vamos para a nossa tela aqui. A gente tem conceituais relacionados com a capacidade de pensar, montar conceitos, analisar situações abstratas e complexas. Humanas é a capacidade que ele tem ali de se relacionar e cooperar com outras pessoas. Como a gente já falou, motivar, comunicar, liderar, vai ser fundamental quando você vai lidar com gente, né, com pessoas. E habilidades técnicas e habilidades que você precisa para fazer uma tarefa, seja ela qual for, tá? Então, por exemplo, usar uma ferramenta, ter conhecimento especializado em alguma indústria, executar um procedimento e por aí vai, tá? Vamos ver aqui. Como a gente estava falando, todo mundo tem um pouco dessas habilidades. Então, o cara, normalmente, ele não tem só habilidade técnica. Você só sabe fazer uma planilha. Não, você também sabe se comunicar com as pessoas, seja bem ou mal, né? Você tem alguma habilidade conceitual. Então, não é porque o cara entrou aqui, pebinha lá, se formou na faculdade, arrumou seu primeiro emprego, não é por isso que ele não saiba falar com os outros, mas a habilidade que vai ser mais importante para ele nesse nível vai ser a habilidade técnica. Ah, virou o gerente lá da área. Aqui, o que ele vai precisar é de habilidade humana. Por isso que é muito comum, vem para mim aqui, é muito comum acontecer o quê? O cara está ali no nível operacional, às vezes o cara domina aquela técnica, aquela ferramenta, o cara é o top ali, o master naquela ferramenta, é o melhor do setor. E aí vira o chefe. É promovido, que bom, fulano, pô, virou chefe. E ele chega ali na gerência e vira um péssimo gerente. Por quê? Porque as habilidades que ele tinha, que era aquela habilidade técnica de fazer aquela tarefa, quando ele vai para outro nível, aquilo já não é mais tão importante. Aí ele já precisa de gerenciar as pessoas, de motivar, de liderar, e ele não tem essas habilidades. Beleza? A mesma coisa acontece quando ele passa para cá. Ou seja, quando ele chega no nível estratégico, ele precisa de habilidades conceituais, de pensar a organização como um todo, de pensar aquele setor, como é que ele vai progredir, as mudanças econômicas, tecnológicas que o mundo vai ter. E essas habilidades ali que talvez eram mais importantes para ele naquele momento ali que ele era o gerente, elas já não são mais tão importantes, ele precisa dessas aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como pode ser cobrado, porque a gente está aqui para isso, ou seja, como é que pode ser cobrado esse tópico em prova. Mais conhecimentos técnicos são demandados do administrador à medida que ele sobe na hierarquia da organização. Então, assim, você não estudou, você não está aqui vendo essa aula, aí você chega lá na hora da prova e fala, claro, né? O cara vai subindo, ele precisa mais de conhecimento técnico. Não. Ele precisa mais de conhecimento. Aqui ele não diz qual é o nível hierárquico, mas ele vai precisar dos humanos e conceituais, né? Então, o gabarito é a questão errada. Porque a pegadinha, ela te pega nisso. Ela pega no que não é óbvio, né? A pegadinha só é pegadinha porque o cara que não estudou olha para essa questão e fala, claro que sim, né? O cara vai subindo para você saber mais. Mas não é conhecimento técnico que ele vai precisar de habilidades humanas e conceituais. Belezinha? Então, gabarito errado. Vamos para mais uma aqui. O planejamento estratégico, um dos princípios da racionalidade administrativa, requer que os seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Mais um que quebra a perna do cara que está desavisado. Ou seja, o planejamento estratégico, olha aqui, planejamento estratégico, não é um planejamento operacional, tático. Ele vai pensar a organização como um todo, ele vai pensar grandes temas,
como é que quais são os cenários futuros ali da economia, da tecnologia, de alguma regulação governamental. Ele vai precisar de um alto nível de habilidades conceituais. Então, está no nível estratégico, pessoal, habilidades conceituais. Gabarito errado também. Vamos lá, gente, só para voltarmos aqui. O professor lá ele explicou fez uma recapitulação do que vocês já tiveram, né? Só para colocar para vocês, gente, esse conteúdo está no plano de ensino, né? Só como lembrete lá, porque vocês, se eu não me engano, vocês talvez façam ENAD, né? Então, por isso que eu trouxe esse conteúdo para vocês, dentro desse professor falando, né? Ele é especialista em concurso, né? Então, isso é legal para vocês, né? Saberem um pouco. Ele vem explicando alguns conceitos aí de algumas coisas, tá? Isso é muito legal. Então, eu gostei desse processo de explicação dele, por isso que eu passei para vocês. E aí a gente relembrando também algumas coisas aí em cima do que vocês já viram, né? Em cima do que vocês já viram de outros professores, né? Também para não ficar de novo repetindo, né? Para não ficar repetitivo, ficar falando, explicando de novo o que o outro colega já falou, né? E aí ele veio com uma abordagem em cima de concurso público. Eu achei super legal isso, por isso que eu passei esse videozinho para vocês, tá? Mas vamos voltar no contexto da aula passada, tá? E aí a gente dá andamento nesse processo. Só vou colocar o slide da aula passada. Vamos lá. Na aula passada a gente veio falando sobre gestão, né? Lembrando que a gente já falou aí, né, sobre voltando aí atrás um pouco, sobre o processo que o professor aí acabou comentando, né, sobre administração, né, alguns conceitos básicos de administração, do administrador, né, que o videozinho acabou de falar agora há pouco, né, mas é bem esse princípio mesmo, né? Só voltando aqui sobre agora a parte de gestão, né, que a gente viu na aula passada, sobre isso, tá? Deixa eu só voltar onde a gente colocou aqui. A gente parou basicamente aqui nesse processo, né, de empresas, né, que ela tem como princípio básico, né, realizações, né, que tem as suas definições de convicções, crenças e valores, e a conduta, né? Então a empresa ela tem esse contexto primário aí, né, de conduta, né, utilidade, né, e foco ao cliente, né? Então isso tudo dentro do processo social, dentro da sociedade, tá? Esses objetivos que constituem a razão de ser aí, né, das empresas, né, são atendidos via execução de um conjunto complexo de atividades, né, que compõem a tarefa empresarial a cargo da administração, tá bom? Vamos lá. Ainda dentro desse processo, deixa eu passar aqui para frente, vamos lá. O objetivo do sistema de gestão empresarial, tá? Atividades que a administração precisa executar para gerir o que faz e obter resultados empresariais que atendem a essas expectativas, né? A gente já viu isso na aula passada, só para a gente recapitular alguns contextos, tá? O objetivo do sistema de gestão empresarial processo de evolução. Só lembrando para vocês, gente, que esses slides lá já estão locados desde a semana passada, né, no portal de vocês, mas eu coloco de novo hoje, tá? Sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. O objetivo do sistema de gestão empresarial, né, o processo de evolução criativo e inovador, capaz de definir os estados futuros e de promover mudanças para atingi-los, tá? Atenção, esforço, criatividade, né? Também isso faz parte aí do sistema de gestão empresarial,
Pessoas precisam assumir os seus papéis, né? E aí os papéis a gente acabou de ver agora no videozinho, né? Que é a pirâmide, né? Do processo de competências administrativas, tá? Assegurar um lucro razoável capaz de remunerar os riscos e investimentos dos empreendedores. Deixa eu só voltar com vocês antes de a gente dar continuidade aqui. Vamos lá, pedir. Então, gente, vamos lá. Quando eu falo, né, na gestão empresarial, né, o que é gerir para vocês? Alguém pode me dar uma definição dos 5 que estão aqui na sala? O que é gerir para vocês, gente? Ou gerenciar? Professor, eu acho que envolve diretamente a questão é que, assim, num contexto mais básico, uma empresa pequena, gerir seria você cuidar do planejamento, você cuidar do controle de onde você quer que sua empresa chegue. É porque, assim, eu estou falando de uma forma... Geral, não tem problema. De uma forma geral, acho que... Isso. Entendeu? Gerir, no caso, numa empresa pequena, seria praticamente quase tudo, assim, né? Desde fornecedora, a folha de pagamento, sei lá, algum problema que você tem com os colaboradores, tipo, não um problema do gestor com os colaboradores, mas tipo um problema que o colaborador está tendo em casa, de uma forma, como é uma empresa pequena, não vai ter um RH, um setor só para isso, né? Igual aquelas empresas enormes, entendeu? Eu acho que gerir é isso, cara. Você... Não sei explicar, mas é por aí, né? Eu entendi, é isso aí. Alguém tem alguma coisa para complementar que o Luiz falou, gente? Ele falou quase tudo. É administrar, chegar no resultado que o empresário deseja e precisa, que é o que? O lucro, né, professor? Sim. Administrar, gerir os setores, atingir metas, enfim. É isso. E aí, quando atingir resultados, né? Sim, principalmente, né? Principalmente, grana, money, resultado. Isso. E quando a gente fala de gerenciar, né, e a gente tem esses princípios básicos da administração, que a gente viu nos vídeos aí, no vídeo passado, né, o vídeo agora que eu acabei de passar para vocês, né, ele fala de um contexto muito legal, que é do micro e macro ambiente. Né? Só vou resumir para vocês. Pode falar, Gladys. Não, eu lembrei da matéria que foi Maslow, né? A pirâmide de Maslow. Isso, que ele comentou também. Então, acho que tem tudo a ver. Enfim. Fala aí, gente, professor, por favor. Então, no caso, professor, acho que está dentro do planejamento, controle, direção e tem mais um, cara. Execução. Aí. Eu acho que tá dentro... né? Parabéns. Isso aí. Né? E assim, só para colocar para vocês, né? Quando a gente gerencia uma empresa, a empresa ela tem vários pontos, né, que a gente que influenciam na realidade. Né? E aí a gente tem, ele acabou de falar, por isso que é legal, né, se a gente dar essa locada com aulas passadas que vocês já tiveram, e voltando aí para a gente ter essa noção. Né? Então, a gente tem o gerenciamento de uma empresa também, ela se dá, né, como eu falei para vocês, no processo macro e micro. Né? O macro é o processo empresarial, que é o contexto dentro da empresa, são setorização, né, influências voltadas à parte administrativas internas da empresa. E o macroambiente são os conceitos voltados para a parte externa da empresa, né, o ambiente que cerca a empresa. Eu tenho clientes, fornecedores, né, ambientes externos mais amplos, como economia, né? Então, a gente tem todo esse contexto que também influencia a empresa. Um gestor, ou um bom gestor, né, ele tem que ter essa visão geral da empresa.
né? Aonde que eu me encaixo nisso? Aonde que eu posso ver, por exemplo, para melhorar a minha empresa? E aí eu falo na parte de gestão, que é a nossa aula, né? Para vocês, eu queria saber de vocês, como vocês acham que o comerciante, e aí vocês que trabalham com isso, estão vendo, vivenciando, como o comerciante ele está atuando com a gestão segundo o Covid, né, nessa parte externa, ou pode falar também interna, não diferencia isso. Vai ter que se reinventar, todo mundo teve que se reinventar, né? Inovação. Às vezes você Tá inovando, é né? formado, por exemplo, numa situação de, engenheiro, e tem engenheiro que não está conseguindo trabalhar no mercado, porque está fechado o mercado hoje, né? Está bem difícil. Agora que está começando a se recuperar, e a pessoa tem que se reinventar, trabalhar com outras alternativas, entendeu? É E isso. aí, só colocando para você, né, a Gladys falou de engenheiro, né? Eu falo por causa do meu marido, Não, entendeu? sim, Estou citando ele como exemplo. né? E eu tenho para vocês o seguinte, um Se não contexto tivesse uma muito reserva, ele estava lascado. complicado, né? Eu digo do seguinte, quando a gente vê a crise econômica, né? O primeiro ponto, a primeira faixa, né, a ser afetada é a construção civil. Vocês já perceberam isso? A construção Pois civil, é. quando a gente vê problemas financeiros econômicos, é uma das primeiras partes a serem afetadas. Por que a construção civil é uma das primeiras partes a serem afetadas? Porque é a base, né? Então, a gente tem os trabalhadores de obras, né? Eu vou colocar assim para vocês, que é a grande massa que temos aí, né, de trabalhadores, ela é a primeira contexto a ser afetada. Se você começar a analisar e ver que não há muitas obras na sua cidade, está tendo problemas com a construção civil em sua cidade, é porque o processo econômico será bastante afetado. Quando você vê bastante construção civil na cidade, você tá vendo que o processo econômico está crescendo. Né? Então, hoje, né, analisamos, né, na realidade, muitas empresas aí, muito contexto de construção civil, empresas do ramo de construção civil paradas. Né? É difícil, bem difícil. Sim, no processo atual. Né? Há uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, o crescimento do processo da construção civil já estava em andamento, estava alto. Em alta, né? Então, né? Isso, muitos prédios sendo construídos. Só para você ter uma ideia, professor, Pode falar. ele recebia um bom salário, eu vou até mencionar aqui. Ele ganhava assim, 20 mil, e fora o que acontece nas obras, que você sabe que Sim. às vezes dá para se aproveitar de algumas situações, né? Então, sim. Fechamento de pedido, você acaba ganhando uma comissão por fora. Sim. E assim, ele teve que se submeter a ganhar um salário de 10 mil, 8 mil, 7 mil. Então, assim, e a gente tem que se sujeitar, porque as contas chegam, você tem que se virar para pagar, entendeu? Eu estou dando o exemplo do meu marido, porque ele é engenheiro, eu sei o que a gente passa aqui em casa. Agora, em relação ao comércio, eu nem sei te dizer, professor. Eu, sinceramente, às vezes eu fico pensando como é que as pessoas estão conseguindo sobreviver em manter um aluguel, em pagar funcionário, entendeu? E o que eu observo é que o tempo todo está fechando o comércio aqui, entendeu? Não é só aí, gente. Em todo o Brasil, né, o comércio civil, no contexto geral, desculpa, né, ele está sendo afetado. Né? E aí, a gente sempre tira como base o exterior. Né? A gente começa a analisar e ver o seguinte, economia. Né? Quando a gente pensa no seguinte, gente, economia. Né? Quando a gente pensa em economia, né, a gente fala assim, cara, a economia, não sei se vocês têm economia na grade de vocês, mas eu acho que tem, não tenho certeza. Eu já tive essa matéria já. A economia é muito A gente também já teve. Já teve Foi no primeiro semestre. semestre, segundo, eu acho. A economia, gente, ela é muito importante. Essa matéria, economia, é muito importante. Por que economia?
Por que economia é muito importante, gente? Porque economia, quando a gente começa a analisar, né? Vamos lá, né? é tudo isso. É economia, e a gente começa a analisar o seguinte, é sempre do maior, aí a gente vê no processo econômico, né? É sempre do maior para o menor. Né? Então, ele afeta primeiro o maior e, por último, o menor. Tá? Não ao contrário, do menor para o maior. O maior é sempre o primeiro a ser afetado no processo econômico. Tá? E depois ele vem afetando o resto, que são os menores, os comerciantes menores, né? Os assalariados. Então, ele sempre afeta o maior. Tá? E aí você fala assim, Gema, como é que eu vou saber que a economia está melhorando ou piorando? E primeiro eu começo pelos países de primeiro mundo, são os maiores, né? Antes da gente ver o nosso. Tá? Como é que andam, né? Como é que anda esse processo? O processo anda complicado lá fora, né? O pessoal está fechando, o pessoal está tendo problemas, tal. E aí, dentro disso, não vai nos afetar em torno de 6 meses a 1 ano, tá? Quando afeta primeiro um país de primeiro mundo, a gente vai ter como eu posso falar para vocês, esse respingo, né, dentro de 6 meses a 1 ano, tá? Então, quando começou a afetar a economia lá fora, né, por exemplo, o Covid, eu vou pelo Covid, tá, que a gente está vivenciando hoje. Quando começou a afetar lá fora, depois de uns 6 meses, em torno, né, começou a afetar a gente também. Tá? Então, Assim, o que a gente, né, observou aqui, aqui como a gente está no litoral norte, aqui é de São Sebastião, o sim, comércio aqui, né? E o que acontece? Ano passado, cara, se eu te falar, engraçado isso, né? Que foi um dos melhores anos, foi o ano passado. Aí vai falar, não, nossa, Felipe, mas como? É porque assim, o pessoal de São Paulo desceu para cá, cara. E ficou sim, todo mundo em peso aqui. E aí daqui de São Sebastião, como estava cheio, então ficou meio que uma temporada contínua, sabe? Geralmente a temporada é final de ano, dura 15, 20 dias, né? E depois tem um movimento bom, mas, cara, ficou de julho, mais ou menos, até dezembro, dezembro aí continuou e começou a temporada, lógico, não foi a mesma coisa, mas não parou o movimento. Então ficou de julho, 6 meses aí, bom. Só que agora, cara, agora tá uma lástima, assim, tava parado de uma forma igual agosto, meu Deus, tinha muito tempo que não era tão ruim, sabe? Mas sim, tá muito ruim, assim. E aí o que acontece? Igual o senhor tinha falado, o que os comércios tiveram que fazer? Por exemplo, ano passado a gente tinha reforma programada, mas, cara, como que você vai fazer uma reforma se você não sabe se você vai ter que fechar ou não? O que adianta você fazer uma reforma para deixar fechado? Então não sim, adianta de nada. Aí você vai acabando colocando dinheiro em outras coisas. Por exemplo, a gente não tá trabalhando com estoque, entendeu? Por exemplo, estoque grande, porque não tem, tipo assim, não tá vendendo para ter um estoque. é desperdício. É desperdício, sendo que você pode pegar esse dinheiro e girar em outra coisa. E assim, meu, a mão de obra em si aqui, a gente já sempre fala disso, é difícil e é muito complicado, cara. Eu fico pensando o que vem, o que vai acontecer daqui para frente, porque eu não consigo imaginar, por exemplo, a gasolina voltando para o valor que era. Tipo, no início da pandemia, você comprava gasolina em Bertioga lá por R$ 3,99 no dia de quarta-feira. Agora, dia de promoção lá em Bertioga, tá R$ 5,89 gasolina comum. Então, eu não consigo imaginar as coisas voltando para o valor que era, a carne voltando para o valor que era, sabe? Eu acho que chega a dar um certo desespero, porque foi bem na nossa vez, né? Acabei de virar adulto e já aconteceu essa merda. Pô, Não, sacanagem, cara. não, mas cara, como eu te falei, fala, Ai, Gladys. Deus, é verdade. Não, o que o Felipe está falando
Eu acho que, sinceramente, não vai voltar. Esse é o novo normal e a gente tem que se adaptar em todos os sentidos. Não tem o que fazer. Esquece. Desculpa, tá? É o que eu acho. E a gente tem que se adaptar e não vai voltar mais isso, sabe? De abaixar o preço da carne, de diminuir o valor do combustível. Eu acho que, sinceramente, daqui para frente é só piorar. Desculpa, gente, é o que eu acho. É porque... Então, Fala, Felipe, pode falar, Mas, Cleide. enfim, a esperança é a última que morre, né? Quem sabe? Eu não tenho, é assim, isso exatamente, professor. sei lá, eu É tô que meio assim, gente, desacreditada, sinceramente, estou desacreditada. Eu acho que eu vou falar por mim. Hoje eu estou trabalhando porque trabalho no hospital, entendeu? Porque se eu tivesse desempregada, eu ia ficar um pouco mais tempo desempregada. Tá muito difícil, tá muito difícil. Todos os dias tem gente entregando currículo no hospital. Eu converso com um, converso com outro, as pessoas vão lá pedir ajuda para mim, inclusive até financeira, de não ter nem o que comer dentro de casa, professor. não, Entendeu? concordo. Eu vejo... É muito difícil. E gente, assim, qualificada, gente competente, gente que tem habilidade de informação técnica para estar trabalhando lá. E tá muito... Desculpa, eu nunca vi, sinceramente, do jeito que tá, eu nunca presenciei essa situação. Então... Gente, é assim, eu vou ser sincero com vocês, né? Vocês estão comentando sobre isso. O negócio está complicado, né? Primeiro passo, e eu vou falar para vocês que a tendência ainda não é melhorar, né? A gente vai entrar ainda Também acho. num funil aí, né? Uhum. A gente não vai melhorar. Por quê? Porque agora que atingiu o pessoal do nível mais baixo, né? Lembra que eu falei da economia? Atinge primeiro os maiores, e aí depois vem atingindo os menores, do maior para o menor, né? Agora está atingindo o pessoal mais baixo, não tinha atingido ainda. Agora está atingindo. Enquanto o pessoal mais alto está começando a se reerguer. Respirar, né? Sim, né? Aí o Felipe falou assim, pô, mas foi melhor ano lá, esse ano não tá ruim. Por que esse ano não tá ruim? Porque a galera não tá indo, né? A galera tá trabalhando, né? A galera que tem grana hoje tá trabalhando, né? Então, o que acontece? Isso vai demorar ainda mais uns 4, 5, até 6 meses, e vocês podem colocar isso no papel, até a gente começar a melhorar de novo. Melhorar, não digo, né? Dar uma respirada, né? Mas, e detalhe, né? A gente falou nessa parte de adaptação, né? Desse contexto todo, né? Nós, na realidade, temos que nos adaptar também, né? E quando a gente fala de adaptação, e aí eu pergunto para vocês, vamos ser sinceros, né? Quem está aqui nessa aula, vocês se adaptaram, estão adaptados para essa nova realidade? Realidade. Você fala financeiramente ou você fala... No contexto geral, vocês se adaptaram ou vocês estão esperando a onda voltar? Para mim, a onda não vai voltar, meu querido. Essa é a nova realidade e a gente vai ter que se acostumar com isso. Foi o que eu acabei de dizer. Eu estou, sinceramente, desacreditada em todos os sentidos, em relação a ter, a conseguir emprego com mais facilidade. Às vezes você vê um pai de família desempregado poxa, eu trabalho agora como ouvidora, não sou mais coordenadora de qualidade. Já mudou? Né? Então, graças a Deus, aquela recepção e aquela portaria, a professora estava acabando comigo. E ter que gerenciar pessoas, eu acho que, para mim, é muito mais fácil lidar com a pessoa que está reclamando do hospital do que lidar com algumas pessoas ali internamente, entendeu? Então, eu falei, ou eu continuo, ou eu saio para me cuidar mesmo, cuidar da minha saúde, porque aquilo estava me dando problemas sérios de saúde, pressão alta, enfim. Ou eu ficaria como ouvidora. Então, eles acataram, eu estou como ouvidora, estou muito feliz.
gosto do que eu faço, gosto do meu trabalho. E aí você percebe que as pessoas acabam te procurando para te pedir ajuda. Assim, pedir ajuda mesmo, não pedir dinheiro, não, pedir ajuda. Olha, eu estava trabalhando, fiquei desempregado com essa pandemia, estou desempregada até agora, eu tenho que ficar vendendo, fazendo rifa para conseguir o pão, sabe? É muito difícil. Então, eu vou ser muito honesta para você. Eu acredito que vai demorar assim, a recuperar a economia em todos os sentidos, mas que não tem o que fazer. É a nova realidade. A gente vai ter que se adaptar. Eu vou ser muito honesta para você. Eu não sei se eu estou preparada. Vou comentar aqui, tá? Para voltar às aulas presenciais. Sinceramente, não sei se eu estou preparada. Não sei se vai voltar, se não vai. Eu vou falar para vocês, já que a Gleides falou, né? Sábado agora a gente tem uma reunião com o Paulo, né? Com a Marisa, com o Paulo, né? A Marisa já meio que adiantou alguma coisa para a gente, mas o Paulo vai dar um fechamento aí no sábado agora. A gente vai ter que ir lá presencialmente na faculdade, todos os professores. Eita. A gente vai ter que ir. Chega espirrando lá, Jean, pelo amor de Deus. Não, vou falar para vocês. É claro que o presencial, a gente consegue absorver muito mais. Mas, para mim, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que as pessoas, todo mundo tem que se vacinar até a segunda dose. No hospital estão comentando a terceira dose, quem tomou Coronavac. Eu tenho medo, eu tô com medo, mesmo trabalhando no hospital. Eu tenho muito medo ainda. Eu vou falar um negócio para vocês, né? Só nesse negócio que vai acontecer aí. Marisa já meio que adiantou para a gente, talvez ela converse com vocês, eu não sei como vai ser o negócio, mas, assim, as provas, pelo que eu entendi, já serão presenciais, né? Pelo que eu entendi. Não faz sentido nenhum, né, professor? Porque se a gente está assistindo aula à distância fazer prova presencial, mas só se voltar tudo, ou volta tudo ou não volta nada, né? Foi o que eu acabei de falar. Contaminar, a gente também acho. Eu acho que o aproveitamento das aulas presenciais, eu acho que todo mundo vai concordar com o que eu vou falar. A gente consegue absorver muito mais e tirar dúvida ali. Sim. É muito mais o contato. Gente, se eu estiver errada, vocês me falam, tá? Por favor. Mas é diferente, professor. É totalmente diferente. Sim, eu concordo. Claro, para nós é muito mais cômodo, que nem às vezes eu chego 7h, 7h30, 7h40, né, do trabalho. Todos os dias da então, prova é muito também, mais fácil chegar e sentar aqui no computador. É cômodo, né? Sim. Eu não fora tô que você se alimenta, né? Você está na sua casa. Não tô falando que é ruim. É bom, é legal, Mas se fosse presencial, foi o que a Alex acabou de falar. Não é justo você ter uma aula à distância, que às vezes você não consegue tirar dúvida ali no momento, e ter a prova presencial. Ou volta todo mundo de uma vez, ou não volta. Entendeu? Pelo que eu entendi, eles vão fazer meio que isso, entendeu? As provas, mas a gente vai bater o martelo, e a gente não, né? Eles vão bater o martelo, a gente não bate nada. Eles vão bater o martelo aí no sábado, né? Vão falar com a gente. Mas, pelo que eu entendi, é bem isso. Eu acho que as provas são presenciais e a semana do administrador também será aí meio que presencial, meio online, um negócio meio híbrido, né? Mas vai ter aí um contexto presencial também, como estava tendo aí na semana do direito. Né? Que voltar vai ter que voltar de algum jeito. Uma hora a gente vai ter que voltar, mas eu não concordo de ter a aula à distância, até porque o nosso rendimento é diferente. É diferente do que ter aula presencial. A gente consegue presencialmente talvez esclarecer algumas dúvidas ali e prestar atenção melhor, ter mais uma atenção, né, do professor ali junto com o aluno. Não concordo de ter a prova presencial, não concordo. Eu acho que se for para voltar, então volta todo mundo já, entendeu? Para antes da P1 todo mundo ficar, não ter o que reclamar, entendeu? Ou tem a prova à distância, enquanto igual ao semestre anterior, entendeu? Ou então deixar pelo menos a P1, né? Porque até a P2 eu acho que vai estar todo mundo vacinado. Assim, pode falar, mas a P1 ser online.
O senhor acha que, se, por exemplo, a gente fizer alguma coisa, sei lá, porque assim, igual o senhor falou, eles vão bater o martelo, a gente não bate nada. Sempre assim, se a gente fizer um baixo-assinado, um negócio assim, online, virtual, sei lá, Então, você Luiz, acha que a gente tem o poder de conseguir ajeitar isso, pelo menos esse semestre? eu vou ser Porque sincero para ano que você. vem volta ao normal, e aí começa igual começa era, do e zero, beleza. entendeu? Começa Eu do acho. zero. Eu vou ser sincero Só com que- vocês. Sinceridade. pode falar. Sinceridade. Né? Assim, até sábado agora, né, a gente ainda não tem isso. Eu estou falando para vocês que foi uma fala que teve assim por cima, tal, mas não ninguém falou assim, vai ser assim, né? Foi só um comentário. O que vocês acham? Mas o que vocês acham? Você já sabe como é que funciona, né? Então, É que nem assim, eu não vou mentir para você, Jean. Também não vou ser hipócrita. É claro que para nós aqui em casa, como eu disse, é muito mais cômodo e às vezes você tem alguma dúvida, e eu não vou mentir, na hora da prova, você vai lá e você consegue buscar informação, porque os vídeos sim, estão todos gravados. sim. Ninguém é idiota, né? E nem Não. burro. E outra Ninguém está coisa, subestimando ninguém, mas eu não concordo. Ou Não. volta todo mundo já, ou a gente começa no próximo semestre do zero presencialmente. Não é isso? E assim, E professor, aí, gente, sim, como é que faz? concordo pra cacete. Porque acontece, professor? Só rapidinho aqui. Eu não sei se é todo mundo assim. Eu tô tentando pagar as coisas, entendeu? Eu tô tentando, a faculdade tá atrasada, entendeu? Eu fiz um acordo com a faculdade, eu tô devendo uma grana pra faculdade. Esse mês já me enrolei de novo, já tô devendo a faculdade. E tipo assim, agora eu sei, eu tenho que assistir aula, é minha obrigação. Só que agora eu tô perdendo dinheiro, entendeu? Por exemplo, não tô falando que não, eu sei minha obrigação, mas o senhor pode ver que eu faltei 2 semanas. Mas eu não faltei porque, não, vou faltar. Não, é porque eu tava trabalhando mesmo, entendeu? Porque sim. uma funcionária daqui, ela pediu demissão e voltou para a cidade dela. E aí eu tô trabalhando no meu horário e no horário dela, entendeu? Porque eu preciso. E Sim. se voltar presencial agora, eu tô, assim, aí a faculdade, eu não vou conseguir pagar a faculdade, mas nem lascando. Assim, sabe? Pelo que eu entendi, né, ela não volta presencial esse ano, pelo que eu entendi. Né? Ela volta, assim, os contextos meio que híbrido, que é a prova, né, semana da Professor, mas olha administradora. só, faz sentido? Você tem toda a matéria da P1 à distância, a gente está pagando como se fosse presencial, a gente não tem nenhum tipo de desconto, desculpa te falar, e você sabe Não, que pode falar. Sabe que a a gente aula, aqui não tem problema. a aula EAD, tá, o professor está aí, ele está aí, beleza, mas não deixa de ser EAD, não deixa de ser à distância, entendeu? Sim. A gente não tem nenhum tipo de desconto, aí você tem as aulas à distância, a prova presencial, desculpa, professor, eu não concordo, se quiserem fazer baixo assinado, eu assino embaixo, desculpa. Ou então, gente, todo mundo de uma vez, então, ou... vamos organizar isso aí. Vamos fazer eu acho que... deixa ver direitinho como a gente não vai falar nada, vai ficar aqui como vai ser sábado agora tem essa reunião, né? Como vai ser direitinho, tal. Se eles baterem, eles vão anunciar isso para vocês, é óbvio, né? Se eles baterem, falarem, vai ser assim, é o direito de vocês. Vocês são, sinceramente, vocês são clientes, né? É isso que eu espelho também, né? As pessoas, na realidade, são os clientes, né? Então, vocês são os clientes, na realidade. Né? Se vocês são os clientes, a faculdade, né? Eu digo a gente porque eu faço parte da instituição, mas a faculdade basicamente trabalha para vocês, né? E aí cabe de vocês fazerem ou não, tal. Detalhe para vocês, gente, isso não é culpa da Marisa, coitado, não tem nada a ver com isso. A gente entende, porque ela... Isso é culpa do Paulo. Tô brincando. Tô brincando, pô, tô brincando. É ordens superiores, tá? Mas eu acho que, assim, eles poderiam, assim, pensar com carinho, muita gente ficou desempregado, tá difícil para todo mundo. Eu falei, muito fácil né? eu vir aqui e justificar, porra, para mim é muito mais cômodo, eu trabalho no hospital, já chego aqui atrasada, 8 horas da noite, 7 horas, 7h40, entendeu? Mas, além disso, da nossa dificuldade, que ninguém tem nada a ver com isso, ema, cada um com seus problemas, né? Tá pagando a faculdade, tem que estudar mesmo. Não, é isso, ponto, entendeu? Eu podia ficar aqui
falando 1000 coisas para vocês, mas é assim, porra, não tá certo. Você faz a matéria todinha EAD, porque é uma aula EAD, você não tem um tipo de desconto na faculdade por ser à distância, entendeu? Eu não sei qual é o custo que a faculdade tem no Zoom, né? Se ele paga, se ele não paga, se é gratuito, mas assim, a gente só se ferra, entendeu? A gente só para colocar para vocês, né? A gente teve reunião na semana, acho que foi no sábado passado, online, com a Marisa, tal, os professores do ADM. E a gente conversou falou, né? Cada um falou o que achava de voltar, de não voltar. Eles já andaram sondando a gente, sondando, né? A gente. E aí, o que acontece? Eu fui o primeiro a falar, falei, gente, é o seguinte, eu fui contaminado, tá? Eu tive mal aí o mês passado, o mês atrasado, assim, um tempinho agora. Não faz tanto tempo assim. Não tive mal, ruim, porque eu já tinha sido vacinado da primeira, eu fiquei resfriado e tal, né? Eu fui no hospital, fiz lá o exame, eu estava contaminado. Aí eu falei, gente, eu estava com sintomas de resfriado, não era nem sintomas fortes, assim. Aí eu falei, ó, eu tô desse jeito, né? Eu vou dar aula, né? E o professor, ele não fica parado na frente. Eu mesmo fico andando, tal. E aí eu falei, nessa brincadeira, e assim, aonde eu trabalho, e com certeza eu peguei onde eu trabalho, né? Aonde eu trabalho, eu uso máscara e uso face shield, né? E eu tô com álcool 24 horas limpando, tal, não sei o quê. Mas tem essa margem de contaminação ainda. Né? Aí eu falei para eles, eu falei, gente, olha, eu me contaminei, imagine se eu tivesse numa sala de aula, eu ia contaminar vários alunos, mesmo de máscara, tá? E eu ia contaminar também os meus colegas de trabalho, que aí são senhores idosos, senhoras idosas, que têm mais de 50, 60 anos. Já tomei a primeira dose, não tomei a segunda ainda, e foi da Pfizer. E aí, eu falei, eu ia contaminar uma galera, tipo assim, eu tenho uma idade intermediária, né? Minha idade não passa aí dos 50 anos, eu tô abaixo disso. E aí, eu ainda falei, cara, esse pessoal que tem 60, 70, que tá dando aula aí na faculdade, meu, se pegar, morre. Mesmo com a vacina, que não é assim, eu tomei a primeira, que entre aspas, é a boa, né? É isso aí. Eu tomei Entendeu? a Coronavac, então pensando em dar a terceira, porque a minha Pfizer, que eu tinha tomado. Aí ainda falei, meu, eu vou contaminar uma galera, né? Eu falei, tem que se pensar direitinho no que fazer e como fazer. Exatamente. Né? E assim, eu insisto em dizer que não era uma boa ideia fazer as provas presencial. O aproveitamento nosso não é 100%, é totalmente diferente de ter ali o professor dentro da sala de aula, eu acho isso. Concordo. Eu acho que se for para voltar, ou volta agora, antes da P1, todo mundo, porque aí você não vai ter, e nem os alunos vai ter do que reclamar. Poxa vida, tive a minha aula à distância, a minha internet falhava direto, não consegui prestar atenção, enfim, não consegui tempo de verificar o vídeo, e estou tendo a aula, eu estou tendo a prova presencial, e me ferrei nessa, enfim, eu acho que tinha que ou voltar todo mundo já, entendeu? Ou a gente continua da maneira que está, pelo Zoom, vai fazer a prova pelo portal lá, à distância, né? E aí volta o semestre que vem, todo mundo junto, entendeu? Todo mundo vacinado, e é isso. Ainda tem uma outra para você, Gladys, assim, sinceramente, o meu ver, prova online, desculpa, não tem nenhuma absorção de aprendizagem. Na realidade, assim, avaliação, indiferente da que seja, a minha opinião, tá? É que nosso sistema educacional, tanto para concursos, essas coisas, ele prevê esse tipo de avaliação. Mas para mim, a avaliação que fazemos, né, ela não é avaliação. O meu ver, né? Cada um tem o seu modo de ver. Então, não é avaliação. E a avaliação online, desse jeito, eu tô falando para vocês que eu também faço alguns cursos online, eu também, assim, não sou 100% CDF, né?
Você está com alguma dúvida, você abre lá uma aba do Google, joga pesquisa, não precisa nem olhar no conteúdo. O Google já te dá a resposta. Às vezes não. 80%, 90% dos professores, eles pegam eu faço parte dos 90%, a gente pega até as perguntas de concurso, meio que adapta, arruma, tá? Mas as perguntas estão lá. Você entendeu? E aí, você joga a pergunta ali, já dá a resposta. Sim. É meio... A minha indignação, se fizerem, porque se fizerem, a gente vai ter que, né, engolir o sapo e fazer a prova mesmo presencial, é assim, a faculdade não te dá um desconto, entendeu? Temos a aula no Zoom, né? Mas, às vezes, para a internet, às vezes... talvez presencialmente você consegue absorver melhor, você tira a dúvida na hora, você em casa é cômodo, mas assim, poxa vida, vamos pensar com carinho, né? Eu ainda tenho um outro contexto. Qual é esse outro contexto? Meu amigo Luiz mora lá no Barra do Uno, lá pro Cafundel do Judas. Desculpa, Luiz, tô brincando. Mas mora para lá. Transporte. É isso aí, Cafundel do Judas mesmo. Tá muito precário, viu? Transporte, tá ruim. Tá bem difícil. Né? Além do transporte, por exemplo, quem vem, não venho de condução pública, vem de condução própria. Cara, a gasolina tá no olho da cara, como você acabou de falar. Cara, eu vou gastar uma puta grana. Né? Não, então, cara, deixa eu te falar. É uma situação que eu acho que chega a dar um desespero. Carinho, pensar em nós, em todos nós, né? Sim. Em todos os sentidos. Não precisa ter essa sangria desatada, porque nós já estamos no 6º semestre, né? E eu acho que dá para continuar até o final desse semestre à distância. O importante, na realidade, é vocês finalizarem isso presencial, né? Isso é importante. E aí, exatamente, né? Então, temos mais um ano para estudar, né? E aí começa o ano que vem para fechar com chave de ouro, presencialmente, todo mundo junto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu estou, por exemplo, o diretor lá do hospital, ele tomou uma vacina, e ele tá mal, ele tomou a Coronavac. Ele afastou 10 dias semana passada, e aí passou no médico ontem, ele tá muito mal, entendeu? Teve que voltar para casa porque fez o teste do PUB, que é um teste suave e rápido, né? E ele tá ainda transmitindo ainda o vírus. Então... a gente tem que ver muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Bom, pessoas, deixa eu falar para vocês. Desculpa, eu tô falando demais hoje. Na verdade, nós todos, né? Nós todos. Já são 20, já vocês têm aí os 10 minutos para tomar café, né? Porque vocês voltam 10 para as 9, basicamente. Né? Então, eu vou parando por aqui, que senão vocês estão ferrados também com outro professor que está vindo aí atrás de mim. Tá? Tá bom, professor, a gente retoma aí o assunto da aula na próxima aula. Não, sem problema. Isso também é legal a gente comentar, né? Porque... Gente, alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acham? Eu estou falando besteira? Você está falando tudo o que eu penso, cara. Você está... Entendeu? O meu problema, além da contaminação... Porque, querendo ou não, o nosso psicológico está acostumado já com online. Que a gente passou 1 ano e pouco, né? Então, se a gente voltar para o presencial 1 dia ou 2 e voltar para online de novo, vai complicar a situação. Não, faz o seguinte, quer voltar presencial? Volta presencial tudo. Mesmo. Lasca de uma vez, não coloca a sua ponta, entendeu? Não coloca a sua ponta, coloca tudo, entendeu? Exatamente, ou vamos todo mundo junto. Mas eu preferia voltar o ano que vem já certinho. Eu acho. Tranquilo. Também concordo. Do 0, né, Shirley? Sim. Não vai ter mais. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu quero voltar já tranquilo. Complicado. Vamos lá, vamos ver. Pessoas, vão tomar o lanche de vocês, vão tomar o café, daqui a pouco vocês estão de volta de novo aqui. Beleza, professor, obrigado. Aula que vem, gente, olha o grupo lá, hein? Mandei uma mensagem no grupo, gente, olhem lá. Tá, tchau. Tchau, gente. Tchau, falou, gente. Tchau, professor. Obrigado.